Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? Nem muito videoaula, mas um bate-papo mesmo, né, sobre Rockwell. A gente tem alguns conteúdos já feitos de Rockwell na URS Logix 5000. E o pessoal pergunta muito, Daniel, mas cara, tem o Studio 5000 também, você não fez videoaulas dela tal? Uma que porque também a gente vai ver um pouquinho sobre o estúdio, né? Fazer meio que um comparativo, né, entre um e outro, mas vocês vão ver que não tem diferenças assim tão importantes em relação aos primeiros passos da plataforma, né? O Estúdio 5000, para quem sabe, ele foi criado a partir da versão 21, né, da Rockwell. A gente sabe que a Rockwell trabalha com várias versões ao longo do tempo, né, que até a versão 20 você usa lá o RS Logix, né, e a partir do 21 você já tem o Studio 5000, né. A diferença que eu encontro, né, que eu vi, assim, diretamente falando, trabalhando com instalações de Rockwell, é mais em relação ao pacote de instalação, né? Quando você vai instalar um Studio 5000, uma versão posterior a 21, você vê que o instalador ele já é bem mais completo, né? Ele não tem vários passos, né, várias opções que você ali tem que definir. Ele já é um pacote completo pertinente às ferramentas que são necessárias, né? Quando você instalar o RS Logix, você ali tem várias páginas de instalação que é até um pouco meio que complicado, complexo para quem ali não era muito acostumado, né? Ah, será que eu instalo isso? Vou precisar disso ou não? E o estúdio ele meio que faz isso tudo para você. Claro que no início ali do setup você tem como optar o que você quer ou não, mas eu falo ao longo da instalação ele toma conta tudo disso para você, tanto é que até ali no setup ele já fala ali que pode deixar comigo que eu instalo tudo que você precisa, né? Então, teoricamente, o que eu vejo assim tão mais de diferente para quem está iniciando, né, para quem não conhece muito a fundo o estúdio e o RS, seria mais isso, né? Então, para quem já me acompanha nas aulas de Rockwell, vindo lá, né, no RS Logix, né, e para quem não me acompanha, convido vocês aí a adquirir os nossos módulos. Eu tenho módulos com 3 videoaulas, você pode fazer um assinante do conteúdo, esse valor ele é descontado mensalmente no seu cartão de crédito e você recebe aí um módulo, né, de videoaulas todos os meses. E também você pode estar aí participando do nosso grupo no WhatsApp, onde eu dou ali todo o suporte para dúvidas referente aos módulos que já foram, né, que o aluno já tem adquirido. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, teoricamente falando, então a gente tem aqui o Studio 5000, né? E eu tenho aqui o nosso RS Logix 5000, né? Então a gente tem duas plataformas de base, né, que é o nosso Logix Design, né? Só para a gente identificar isso, vamos vir aqui no nosso painel de controle e ver aqui como é que ele fica instalado, que é muito importante a gente saber disso, né? Para a gente ver o que a gente tem instalado para ter o básico para começar a trabalhar com a plataforma da Rockwell, né? Vou esperar carregar aqui, eu tenho esse meu laptop, ele é bem completo de softwares de automação. Eu tenho praticamente quase todas as ferramentas da Siemens, que é meu carro-chefe, né? O pessoal que me conhece há mais tempo, eu sempre fiz conteúdo de Sims, de rock eu estou fazendo mais recentemente, tanto o pessoal pede, né? Só que eu não tenho tanta experiência em rock como eu tenho, né? Como eu tive de Sims. Só que isso não é uma barreira para que não, né, eu faça ali o básico para os iniciantes, né? Então, olhando aqui os instalados, né, os softwares instalados, o que a gente observa é o que? Vamos lá, vamos entrar aqui no nosso estúdio, né? Então, o Studio Designer é justamente a versão da plataforma onde você vai desenvolver lá as lógicas ladder, STL, né, o que seja,
ali na nossa plataforma. Então, essa é a versão que eu tenho hoje instalada nesse laptop. Eu tenho a versão 32, eu tenho a versão 33, tá? São as duas versões que eu utilizo. E o Emulate 32, que é justamente para mim, né, ele simular o nosso CLP. Né? Ele praticamente, o simulador da Rockwell é muito mais bem completo do que o da Siemens, né? O PLC Sim. Ele te dá ali variáveis bem próximas ao CLP numa condição real, tá? Então é bem interessante e é bem completo também, tá? Vocês vão ver aí. Então eu tenho aqui, então o que é importante a gente saber do estúdio é justamente essa ferramenta, né? O Logix Designer, que é a versão que eu tenho. Então, qual que é a versão que eu tenho instalada tal no meu computador que eu preciso? Não tem. Para quem está iniciando, quer trabalhar com o estúdio, se você pegar da 21 para frente, ele vai ser praticamente o mesmo. A diferença é só a questão campo do modelo do CLP que você tem comprado, né? A firmware do seu CLP. Né? Então, é isso que interfere nas versões hoje da Rockwell, não no desenvolvimento. Tá? Eu não vou estar menos atualizado ou mais atualizado se eu tiver o RS Logix trabalhando com a versão 20, 19 ou 18, de forma alguma. Eu vou aprender da mesma forma, apenas eu vou estar trabalhando com um CLP com uma família mais antiga. Né? Então a gente tem aí a diferença, né, voltada mais aí para o CLP, tá? E o RS Logix, né? Então, o RS Logix eu tenho aqui o 500, né, na verdade, desculpa, o 5000, né? 500 você tá uma outra família mais antiga. Então, eu tenho aqui o 500, eu tenho ele instalado aqui na versão 20.05, que foi o que a gente utilizou para estar fazendo aí os vídeos, né, da primeira etapa, né, dos nossos módulos. Né? A gente trabalhou com o FTView e com o RS Logix. Né? Então, esse RS Logix 5000 seria o Logix Design lá a partir do 21. Tá? Então, mais para a gente trabalhar aí, tá, na mesma página e tentar entender um pouquinho. Ok? Então, para quem viu a primeira aula do RS Logix 5000, que eu tenho aí já publicado no YouTube, basicamente o Studio 5000 ele trabalha da mesma forma. Tá? Então, eu vou abrir aqui o Studio. Então, o Studio ele abre aí essa página, né, que a gente já é um pouco diferente, né, na questão ali do RS Logix. Tá? Então, aqui eu vou abrir o RS Logix para a gente fazer um deparo. Então, aqui ele traz aqui na base para a gente a versão que tem. Se eu tiver mais versões do RS Logix, ele vai trazer para mim nessa base aqui todas as versões que eu tenho instalado. Como eu tenho só o 20, então ele vai trazer para mim, ó, você só tem um 20, né, instalado. Então, abrindo os dois aí para a gente fazer um deparo. Demora um pouquinho para carregar. Então, enquanto está carregando o RS Logix 5000, né, a gente vamos estar vindo aqui no nosso estúdio. Né? Então, aqui no estúdio, teoricamente, ele me traz aqui na base os projetos recentes que a gente já trabalhou ou está trabalhando, né? E as informações aqui de criação, se eu quero abrir um projeto, eu quero explorar as versões, né? Então, aqui em Explorer, eu tenho aqui sobre a plataforma, ele me traz aqui informações, né, para quem está licenciado e tudo mais, tá tudo dentro, né, do que a plataforma exige, né? Então aqui por trás aqui vocês observam que abriu o Logix 5000 já nessa base, né, limpa, sem praticamente nada. E agora eu vou abrir aqui o Studio 5000, tá? Eu vou criar aqui um new projeto, tá? Um projeto novo. Então vamos vir aqui. Então aqui ele me oferece, né? Você quer criar um Factor Talk View, o Logix, que é aquele que a gente viu, o Logix Designer, ou, né, fazer uma parte aí do View, que é o nossos IHMs, né, na versão da Rock. Mas hoje a gente vai falar de plataforma, então é por aqui. E aqui ele me oferece as versões que a versão 5000 abraça, né, de famílias de CLP. Então a gente tem aqui desde o Compact Word Logic até o Control
o Compact Logics também, né, nas versões 5370, e aí eu tenho, né, várias, né, 1769, né, e por aí vai. Como nós aqui, eu não tenho um CLP físico, né, e eu vou trabalhar com um simulador, eu tenho que optar aqui pelo Emulate, que é justamente o que eu tenho instalado. Então ele já me oferece aqui, né, a opção de, ó, cara, você tem o Emulate também para você trabalhar, tal. Então é esse cara aqui que a gente vai, né, começar a criar o nosso projeto em cima do Emulate, tá? Então o nome do projeto, a gente vai pôr aqui, vamos lá, DJRA01, né? Vamos deixar dessa forma. E aqui eu venho em Next, ele vai salvar nessa pasta aqui, tá? Esse aqui eu posso mudar desse local, ok? Mas eu deixo aqui default, que ele já vai salvar numa pastinha Studio 5000 Projects, tá? Então ele vai deixar aqui, tá? Então vem aqui em Next. Aqui em Next ele pergunta para mim qual versão que você quer estar trabalhando esse seu projeto, né? Como eu tenho o 32 e o 33 que a gente viu que está instalado lá, ele só vai me oferecer 32 e 33. Ok? Então isso aí fica... Como eu tenho também o emulador, né, o Emulate na versão 32, vou optar pelo 32, tá? Mais uma questão. Chassis, o que é o chassis, né? Ele é justamente lá o slot onde que vai estar fixo a nossa CPU, né? E aqui é o tamanho, 17 slot Control Logix Chassis, né? Então aqui eu tenho várias outras opções de slots, né? Mas aqui como a gente vai trabalhar com o emulador, a gente sempre usa o de 17, que é o que o emulador ali oferece para a gente, o que a gente pode estar, né, optando, entendeu? Depois a gente vai abrir o emulador e fazer uma relação com isso, tá? Slot, aqui é onde que vai ficar a minha CPU, qual que é a posição que ela vai estar, tá? Então aqui nesse ponto aqui, eu já vou abrir o emulador para a gente entender o que que é isso, tá? Dentro do contexto. Então vamos ver aqui. Vou aqui abrir o nosso Logix Emulate, então ele está aqui do nosso lado, tá? Vamos abrir. Sim. Tá carregando para a gente aqui. Ok. Então aqui eu tenho, né, o nosso Emulate. Então observe que eu tenho aqui de 0 até 16. Então são 17 posições, né, que eu tenho livre para me trabalhar com o nosso estúdio, né? E ele já vem aqui com o RS Links, que eu já vou explicar o que que é isso também. Eu tenho aqui o nosso, vamos falar assim, nosso cartão de comunicação, tá? Já default aqui para nós, e o nosso emulador, que seria a nossa CPU, e aqui eu já tenho um cartão, tá, de entrada. Isso porque das aulas que a gente já fez, a gente já incluiu aí um cartão de entrada. Mas isso nada é um passo pulado, né? Na verdade, a gente fez isso em aulas anteriores, então praticamente eu estou mostrando para vocês na questão da plataforma em si, para a gente estar trabalhando, né? Então eu tenho, vamos supor, já o físico aqui emulado com um CLP e um cartão de entrada, né, de I/O, entrada e saída, ok? E com minha CPU. Então ele está aqui, minha CPU no slot 2, que é o slot que eu estou declarando aqui no nosso projeto, tá? Então esse aqui é o nosso emulador. Beleza, Daniel, é só isso que eu preciso? Não, eu preciso ter o RS Links. Quem que é o RS Links? Ele trabalha como uma ponte entre a minha plataforma e o meu CLP. É ali que é onde que eu faço a conexão, né? Ele trabalha como um gateway aí dentro do contexto, tá? Então o RS Links eu declaro ali, ele faço uma varredura na rede, né? Ele me traz tudo que está na rede pertinente à família da Rockwell e me traz ali como opção, e é onde é uma plataforma onde eu posso estar monitorando a conexão desses itens, tá? Então a gente vai abrir agora o nosso RS Links, né, que ele está aqui, que é o nossa ferramenta de comunicação, tá? Então vamos abrir ele.
Então essa é a nossa... Deixa eu só minimizar aqui para a gente ter uma área melhor para trabalhar. Então eu tenho, são três coisas que a gente precisa, né, tá aí teoricamente falando, né? Primeira coisa é a plataforma, que é o estúdio na versão 32 que a gente está definindo no nosso projeto. O chassi, que é justamente o nosso rack, que está o CLP com os nossos módulos, e a interface de comunicação entre a minha plataforma e o meu chassi. Então, eu tenho que declarar que ele está passando, né, que ele existe aqui fisicamente. Tá? Então, eu tenho ele aqui no nosso RS Links. Tá? Então, teoricamente, quando eu venho e faço, né, uma varredura na rede aqui, vocês observam que eu já tenho ele aqui, o emulate e tal. Tá, Daniel, mas como que do zero aí eu vou fazer essa comunicação? Poxa, eu tenho que criar essa comunicação, né? Então eu tenho que vir aqui nesse configure drives, isso nas aulas que a gente tem já ensino, né? Então configure drives é aqui que eu vou criar essa linha de comunicação com o meu, né, o meu CLP que está lá, né, no campo. Então, teoricamente, eu vou criar uma forma, né, de comunicação. Eu tenho aqui todos os drives, né, as devices que eu preciso estar fazendo essa comunicação, né, dentro do modelo a qual eu estou querendo lá encontrar no campo. Tá, isso aí. Então, no nosso caso aqui, a gente criou uma Ethernet IP Driver, que é justamente essa condição, né, de comunicação, né, e aqui é o nome da nossa comunicação, né, ABVP1, tá? Então aqui ele já está em funcionamento, já está em running, então é aqui que eu crio uma nova conexão. Como eu não tenho aqui o nosso outra CPU, então teoricamente ela vai aqui ser, né, diferente. Tá, Daniel, vamos criar uma nova CPU aqui só para a gente entender como é que é isso, tá? Então vou fechar aqui, eu venho aqui, né, no nosso simulador, só para a gente fugir um pouquinho do contexto, mas precisa entender, né, isso, tá? Então eu venho aqui, create, eu posso ter mais que uma CPU dentro do mesmo slot? Posso, não tem problema, a Hawker não tem essa restrição de ter, né, mais que uma CPU. Já a Siemens eu não posso no mesmo rack ter duas CPUs, né? Já a Siemens ela já não me deixa fazer isso. Hawker já permite. Então vou pôr aqui emulate, que é o que eu quero aqui, põe aqui OK. Então aqui, versão 32 é a versão 32, tá? Aqui eu posso avançar, que são informações pertinentes a cada, né? Deixo dessa forma aqui, tá? Concluir. Então já vai criar aqui mais né, uma CPU para mim, tá? Então teoricamente eu tenho já aqui no slot 4 outra CPU. E aqui no RS Links, né? Cadê a outra quarta? Observe que, teoricamente, quando eu já incluí ali, que eu já tenho a comunicação, ele já aparece para mim aqui, ó. Já me deu a varredura da quarta, né? Então, porque eu já criei essa comunicação, né? Essa virtual aqui, Classics, né? Chassis, que ele já sabe que essa comunicação que eu criei para o meu emulador, automaticamente ele já faz essa varredura e já traz para mim aqui a nossa CPU. Tá? É bem simples, tá? Então, quando eu vou criar aqui né, uma árvore de comunicação, que eu defini que é o tipo de comunicação que eu vou conversar com a CPU, no caso eu estou trabalhando virtual, ele já vai varrer tudo. Se for físico, eu só tenho que declarar, né, os IPs ali, que está, se for uma rede Ethernet, né, ou então se for um outro tipo de rede, né, para estar conversando com a nossa CPU. Tá? Então, basicamente é isso. Se ela está declarada aqui, a chance de você conseguir encontrar ela aqui no teu projeto é praticamente 99,9% que vai dar certo, porque ela já está dentro do âmbito, né? Já está dentro do ambiente que a plataforma entende que é o ideal. Tá? Então, beleza. Então, RS Links a gente vai minimizar aqui, a gente entendeu um pouquinho aqui do simulador, vamos minimizar também, né? E agora a gente vai continuar aqui na nossa plataforma, tá? Então aqui tem a versão 32, a gente falou, nosso chassi, o slot a gente já sabe que é o 2 que eu quero. Eu posso mudar, eu fiz lá a 4, Daniel. Eu quero aquela CPU nada que está na 4. Beleza, vamos utilizar aquela nova da 4 lá. Tá? Então, isso daqui, tá? A descrição é em aberto. Tá? Aqui vocês podem digitar projeto 01, tá? É isso aí. Então, finish aqui para mim, tá? Se você quiser alguma proteção, eu posso definir aqui, tá? Isso para quem tá
começando, vamos deixar isso um pouquinho de lado, básico a gente já vai fazer. Então, finish, né? O que ele vai fazer para mim agora? Vai abrir o ambiente para mim, né? Vamos lá. Esperar ele abrir o ambiente. Começando a abrir. Observe lá que já tem lá, já traz para mim o Logix Designer, né? Aí o pessoal pergunta, precisa ser uma máquina boa, né? Um PC game para trabalhar, tal. A gente sabe que quanto melhor o processamento, quanto mais memória RAM, o computador vai se comportar de uma forma mais, né, rápida, é um processador muito melhor. Então, qual que é o mínimo aí que a gente pede, né, para que a pessoa comece aí a trabalhar com software de automação? É que seja aí pelo menos assim um i5, né, de 16 GB de RAM. Isso aí eu acho que é um mínimo aceitável. E o que é para cima, claro que é o melhor. Minha máquina aqui hoje eu tenho uma i7. Essa minha i7 é uma i7 antiga, de oitava geração. Hoje nós já está na 12ª geração, né, do i7. Então é de oitava. E eu tenho aí 16 GB de RAM. Né? Para mim, fazer, né, todo esse trabalho é tranquilo, tá? Não tenho maiores problemas com relação a isso. Tá? Então está abrindo a nossa plataforma do estúdio. Então já está abrindo a estrutura, tá? Então, teoricamente, está aberta a nossa estrutura, tá? Então é isso que ele abre de primeiro. Então, se a gente vê lá no nosso RS Logix, observem que basicamente só muda ali, vamos falar, o fundo, né, a cor dele e também as formas, né, eles deram uma repaginada nele, na questão mais de visual, né, deixou ele um pouquinho mais visualmente mais gráfico, né, do que o nosso RS Logix, mas as ferramentas são as mesmas, tá? Não muda nada. Então o controlador continua no mesmo lugar, né? A gente vê ali, não tem grandes mudanças lá, as nossas ferramentas superiores lá de arquivos, de edição, de comunicação continuam da mesma forma, tá? A diferença é só que ele já abre para a gente a árvore, né, do nosso projeto, tá? Beleza, tranquilo. Então, assim, I/O Communication é justamente, ele já traz para mim, a partir lá do RS Links, o nosso, vamos dizer assim, caminho, né, com o nosso simulador, tá vendo? Que ele já traz para mim aqui o Emulate, né? Então, o Emulate já está aqui para gente. E se a gente clicar duas vezes aqui, ele está falando, ó, você está usando o Emulate na versão 32, ok? Do seu projeto 1, e você vai trabalhar no slot 4 que está a sua CPU, tá? Então a sua CPU lá vai ser a 4 que você definiu lá no início do projeto, beleza? Ok, então tá tudo certo. Então, Daniel, mas assim, e agora, como é que eu vou comunicar? Porque minha CPU aqui, ela tá offline, né? Como é que eu vou colocar isso aqui online, né? Bom, primeiro vamos lá no nosso slot, tá? Então eu tenho que ir no nosso slot. Então a nossa CPU aqui, ela está aqui em OK tudo, mas ela não está em RAM, né? Ela está paradinha aqui, ó, né? Onde que eu vejo? O RAM meu ali está, né, desligadinho. Então vamos vir aqui, vamos colocar ela para Run, né? Vamos lá, já acendeu o LEDzinho de Run, então ela já está funcionando para mim, ela está ligada, tá? Não tem nada dentro dela, mas ela já está ligada, ok? Beleza? Então agora eu vou minimizar. E como é que eu vou comunicar esse projeto lá, né? Então eu venho aqui em Communications, né? Rule Active, ele vai me trazer para mim são as conexões ativas, né, que eu tenho disponível, tá?
Então, o que que ele abre para mim? Ele abre o RS Links, tá? Então, ele já encontrou e já fez essa relação. Então, quem que é o cara aqui que a gente tem? Aqui na nossa árvore, eu tenho lá, vamos descer aqui, abrir a mesma árvore do RS Links, vocês lembram? Aqui é o 4, ó, ele está aqui para nós, né? Então, quando eu venho aqui em mais, né? O que ele acontece? Ele me habilita aqui o Go Online, né? O upload, o download. Então, se ele já habilitou aqui para mim, ele já encontrou e falou, ó, cara, você quer esse cara aí? Foi esse cara que você ali, né, escolheu do seu projeto, né? Então, beleza, é esse cara aqui, o 4 mesmo que eu quero. Então, eu venho aqui e faço o download. Ou vou para online. Se eu for para online, ele vai pedir para fazer o download. Então, teoricamente, a primeira, né, vez aí a gente vai no download, né? Daniel, mas você não tem lógica nenhuma, tá tudo pelado e tal, você já pode fazer? Pode fazer, não tem problema, ele já vai comunicar tudo com o seu projeto, tá? Então, beleza, que ele é só uma informação de que ele vai fazer o download, toma cuidado que você vai parar tudo e aquele negócio da Rocco, né? Vamos. Então, aqui ele me abre uma janelinha falando que como é que tá as coisas e tal, se vai dar algum erro, né? Então, por enquanto aqui tá sem nenhum erro, né? Tá tudo legal, nenhum warning, né? Tem 26 mensagens aí, né? Mensagem de passo a passo do trabalho dele. Já está finalizando. Então ele finalizou sem nenhum erro e sem nenhum alerta, né? Então beleza, tá? Que ele pergunta, você quer passar o sua CPU aí de remoto para RAM? Claro, eu quero trabalhar com esse negócio, né? Beleza, então já vejo aqui que nossa, né, já está aqui em run, já está tudo verdinho, bonitinho, controller ok, tá? Então agora a gente vai fazer uma lógica só ladder aqui, só para a gente testar se está realmente simulando isso daí, tá? Então aqui em main program, eu vou só teoricamente abrir uma rotina simples, sem falar muito em questão de estrutura, tá? Então vamos dizer aqui, isso aqui é a base. Lá no Siemens, quando a gente vai começar um projeto novo, vou trabalhar só na OB1, né? É isso. Então aqui, vou trabalhar só nela só para a gente testar se ele está comunicando e está tudo ok. Então essa é a área do ladder, tá? Que a gente tem nessa rotina, né? Pré-criada, ela já vem de base como ladder, que é a linguagem básica hoje que a gente usa, né, em programações, ok? Então aqui eu tenho, vamos falar, a nossa linha, né, de ladder, então eu vou fazer o quê? Vou colocar um contato, uma bobina, que é o que todo mundo faz quando começa um projeto e vai testar, né? Uma entrada e uma saída, né? Então vem aqui, as nossas ferramentas estão aqui em cima, igual lá no nosso RS, né? Não muda nada do nosso RS Logix, tá? No mesmo lugar, lá em cima, aqui as abas, né? De ferramentas. Então lá no Logix também tem a mesma coisa, não mudou nada, tá? Eles não mudaram nada nisso. Tá tudo bonito. Se eu quiser esticar isso aqui para cá e trazer mais opções, ele me traz aqui tudo que eu preciso. Tá? Então não tem nada de diferente. Eu quero colocar um contato de entrada, né? Vamos colocar aqui um bit de entrada e um bit de saída, né? Legal, tá? Daniel, então, agora assim, a gente viu que no Sims a gente tem as memórias internas, né? Que é as memórias auxiliares, e eu tenho as entradas físicas e as saídas físicas, né? Eu tenho isso daí. Né? Como a gente tem lá no nosso, como a gente trabalha com entradas de campo e saídas de controle, vamos usar o que a gente usa lá no nosso simulador, tá? Então vamos voltar aqui no nosso chassi. Nesse chassi a gente vê que nós temos, né, um cartão aqui de entrada, né? É como a gente inseriu, né, uma CPU nova e trabalha com ela aqui no slot 4, vamos inserir um chassi aqui novo para o 5, né? Para a gente separar as coisas, tá? Então eu venho aqui Create, tá? Então vou colocar esse 1789 Input Output Simulation, né? Então usar esse simulador aqui, tá? Então a gente já até vê como é que insere. Então tá aqui 5, né? Avançar, tá? Aqui eu posso deixar dessa forma aqui, põe aqui concluir. Então ele inseriu um outro aqui no 5 para a gente, né? Então ele tem lá, né, as portinhas, né, para a gente estar abrindo e fechando, legalzinho. Tá? Então agora a gente vai colocar, inserir esse cara aqui no nosso projeto, porque o nosso projeto não tem essa declaração, né? Para estar inserindo esse cartão aqui no projeto, para ele entender que existe tags para a gente utilizar. Tá? Então os nossos tags ficam aqui em Control Tags,
a gente não tem nada, tá vazio aqui, né, de tags para a gente utilizar de entradas de campo. Tá? Então, por isso que é bom, né, e é bom não, a gente precisa ter, né, esses tags aqui declarados para a gente utilizar na nossa pequena lógica aqui, né. Então, vem aqui, para a gente inserir, eu preciso estar em offline, né, então vem aqui, vou passar para offline, nosso projeto. I/O configuration, eu venho em new mode. Aqui são as opções que eu posso estar inserindo, né, todo o meu catálogo, né, de módulos que eu posso estar colocando, os modelos, tudo, tá? Então a gente vai trabalhar com o nosso virtual, né? Então para separar e ir mais rápido, só tirar aqui e põe order, né? Então vem aqui order, aparece ele aqui para mim, né, o virtual, tá? Então ele já, a gente pode estar utilizando ele. Então, abrindo ele aqui, ele já inseriu na nossa árvore. Então, vou colocar aqui name, né? Vou colocar IOs, né? De entradas, né? E saídas. Descrição, vou deixar IOs também. Que slot que ele tá? Ele tá lá no 5, né? A gente colocou ele lá no nosso 5, beleza? Deixar 5. Aqui, é um padrãozinho que a gente usa dos documentos da Rockwell, tá? Isso aí tem nota técnica, só vou para a gente funcionar. Então, a gente coloca aqui 1, 2, 2, 1, e aqui a gente põe 16, tá? Para ele funcionar para a gente legalzinho aí, beleza? Põe aqui OK. Aqui a gente pode estar colocando em 100 milissegundos, tá? Vamos colocar aqui 100 milissegundos, tá? Para ter uma... Deixa eu conseguir ter o frame certinho para ler, tá? Ok. Então, basicamente é isso daí. Vamos apply. Põe aqui OK. Né? Então, agora a gente pode estar aí fazendo o nosso download, tá? Desse novo módulo, né? Então, vem aqui. Vamos fazer o download. Download. Ah, Daniel, mas eu posso fazer download sem declarar nenhuma informação aqui? Pode, tá? Ele permite. Né? Funcionando, declarar. De run, sim. Então a gente está aí já com o nosso módulo aqui em run, né? Tudo certinho. O nosso módulo aqui já declarado. Né? E aqui eu já tenho, quando a gente seleciona o módulo aqui, já aparece para a gente, né, os locais, né, que ele está. Né? Aqui em Control Tags, a gente abrir aqui também, a gente tem os nossos módulos, né, os nossos local. Né? Então, o local, que seria lá o nosso slot, né? 5, que está no slot 5, input, local do nosso slot 5, outputs. Então, aqui no nosso input, né, se eu abrir aqui a escalinha, eu tenho aqui o 0, né, que é do byte 0, né, do canal 0, e aqui do canal 1. Né, e eu consigo também estar forçando ele, tá, fazendo ali o simulação. Né, então, venho aqui, vou abrir meu cartãozinho, né, venho em propriedades, aqui em I/O Data, e aqui eu consigo estar forçando, tá, essa entrada aqui para teste. Né? Então ele força aqui no 1, né? Vamos vir aqui para a gente testar esse cartãozinho. Então na hora que eu coloco 1 aqui, observe que ele já dá aqui para mim, né? 1. Tá, vou forçar o 3 aqui, então o 3 aqui foi para 1, então está funcionando, né? Legal, tá tudo certinho. Se eu forçar aqui o 5 vai para 1, né? Então bem interessante, né, esse force de entradas do nosso simulador. Então basicamente já está no nosso projeto, eu posso estar utilizando ele lá na nossa lógica. Tá? Então voltando lá para a nossa main routine, eu vou declarar ele aqui. Né? Então vem, abro, ele já aparece para mim aqui como uma opção de tags. Né? Então a gente viu que ele está lá no local 5 input, né? No data, né? No data 1, opa, aqui a gente tem que vir aqui no data 1, aqui ele vai abrir para a gente qual que a gente quer.
né? No data 1. Ah, eu quero o 0, né? Então ele vai ser o 0 aqui, né? Então ele dá essa descrição. Local, slot 5, input data né, da nossa árvore 1, né? Naquela lista, né, do cartão 1, canal 0, né? Que é aquele que a gente forçou. E aqui no output, a gente vai para o output, né? Então no O aqui, eu venho, abro aqui o data, né? Então aqui eu venho, seleciono ele, né? E qual que eu quero? Ah, vou pôr no 0 também, os dois no 0. Então tem aqui os dois, né? Do 0 e para o 0 da saída, né? Entrada e saída, tá? Então vamos lá, eu vou salvar isso aqui, sim, vou salvar e vou fazer aí, né? O nosso download. Não vou fazer o nosso download. A gente vai atualizar a lógica, né? Não precisa fazer mais download, já está tudo certo. Então aqui, nesse caso aqui, para mim entrar online, eu tenho que fazer aqui a nossa, né, finalizar as nossas edições. É diferente, né? Então aqui eu checo. Você está ok, né? Ele vai fazer, vai ver tudo, né? Fazer um compile aí, nenhum erro, nenhum alerta, né? E aqui eu faço, né? Finalizo, né? Assim, então eu estou editando isso online, né? Não estou precisando aí fazer download. Download agora acabou, a gente não faz mais isso. Se eu fizer download numa situação real, eu vou parar todo o processo. Então agora é só faço aqui, né? Finalizo as edições, né? Eu atualizo isso online, né? No nosso CLP, tá? Então, beleza, então aqui já está praticamente, eu estou monitorando, estou online, então tem essa barrinha verde aqui, quer dizer que eu estou já monitorado. Então, vou aqui abrir o nosso simulador, né, de moto. Então, aqui eu vou forçar, né, a entrada, né. Então, ele forçou a entrada e já me deu a saída. Então, observe, 0 e 0 aqui está ok, funcionando. Então, se eu tirar, ele vai para 0 a entrada e aqui. Basicamente, pessoal, então é isso. Tá? Para quem já viu a primeira aula lá de RS Logix, eu fiz aí basicamente a mesma coisa, apenas aí a gente está usando o Studio 5000 agora para isso, né, configurado. Então a partir daí é só mesmo a criação de lógicas, estruturas, né, e tudo mais, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, mais para a gente ficar por dentro um pouquinho do estúdio, tá? 5000, o pessoal pede muito aí, né, para a gente fazer, beleza? Muito obrigado, vou ficando por aqui e até a próxima vídeo aula.